nós servimos. Usa ele, Deus, com poder e autoridade. Tudo aquilo, Senhor, que tu já falou com ele, que ele passe para nós. Que ele passe cada detalhe, Senhor. Nós te glorificamos e temos certeza da tua vitória. Amém, igreja? Vamos passar um palquinho aqui, pode sentar aplaudindo ao Senhor. Quando vem visitante aqui pregar, a gente passa uma brincadeirinha para descontrair os irmãos, começar a glorificar para ele voltar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado Deus é o teu nome. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, por mais essa oportunidade. É a segunda vez que eu estou subindo no altar do Senhor para poder glorificar o nome dele, honrar o nome dele com meu testemunho. Ele fez algo sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então não tem como ser diferente de poder hoje testemunhar para muitas pessoas sobre aquilo que ele fez, sobre a minha casa e principalmente me libertando, e me curando de todas, enfim, tudo aquilo que foi um dia uma escolha, de uma criança minha, que me levou a um lugar de trevas, de morte, mas hoje eu estou aqui para glorificar e honrar o nome do Senhor. Glória a Deus, Amém, aleluia. Eu vou pedir para os irmãos, por favor, primeiramente, deixa eu agradecer também a missionária Cris, obrigado pelo convite, por ter me convidado para estar hoje aqui, testemunhando para os irmãos, da igreja, para quem ainda não conhece o testemunho, poder estar ouvindo, que esse testemunho venha glorificar primeiramente o nome do Senhor, mas também venha fortalecer a fé de cada um, entender que o Senhor continua fazendo todos os dias, algo novo na vida de alguém, libertando, curando, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas, sobre o céu e sobre a terra, em nome de Jesus. Eu vou pedir que os irmãos abram, por favor, em Salmos 119, por favor, só permitindo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quem for achando vai dizendo amém, por favor. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, em Salmos 119, a palavra diz assim: abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. Abençoados são aqueles que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Aqueles também que não praticam a iniquidade, eles andam nos seus caminhos. Tu nos ordenas a guardar os teus preceitos diligentemente. Ó, se meus caminhos fossem dirigidos a guardar os teus estatutos, então não serei envergonhado, quando eu tiver respeito por todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos, e guardarei os teus estatutos. Ó, não me abandones completamente. Com que meios purificará um jovem o seu caminho, prestando atenção nisso segundo a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei. Ó, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tua palavra eu tenho escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Aleluia. Por favor, pode se sentar, fique à vontade. Então aqui o salmista, ele está se rendendo ao Senhor, a cumprir a vontade do Senhor e a não pecar contra o Pai, para que ele venha, seguir aquilo que está no estatuto do Senhor. Então que sejamos pessoas, como o salmista, que entrega o seu coração a Deus, entendendo que se hoje estamos de pé, se estamos vivos, respirando, é porque assim quis o Senhor.
Ele tinha um plano sobre a nossa vida e mais um dia Ele confiou a nós o plano dele, né? E a gente tem que testificar e testemunhar a presença do Senhor em nossas vidas. Então, eu vou falar um versículo, mas não preciso abrir. Então, antes mesmo de eu, conhecer o Senhor, né? Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nessa palavra, né? Antes de eu me converter e conhecer a palavra do Senhor, eu já tinha ouvido, né? Esse versículo algumas vezes, mas não tinha entendimento de espírito pela minha cegueira espiritual, né? Do que significava, né? Conhecer a verdade, né? Então, quando hoje eu posso pegar uma Bíblia e ler, e o Senhor, o Santo Espírito do Senhor começa a nos revelar a verdade, né? Que a nossa alma clama por Ele, né? A nossa alma busca pelo Senhor, né? O tempo todo. Então eu consigo entender a profundidade desse versículo, né? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou liberto, em nome de Jesus. Então, eu vou começar um pouquinho aqui vou começar com as visões na sequência, né? Mas primeiramente eu quero começar aonde tudo começou desse testemunho, né? Que foi no momento de enfermidade na minha casa, na minha família. A minha esposa, que está aqui presente, a Sara, né? Ela passou por um momento muito difícil de depressão, que é uma doença, né? Que aflige a nossa alma, né? Que hoje em dia se tornou quase que rotineira na vida das famílias, né? A ansiedade, a depressão, que é algo que é uma doença silenciosa, né? Para a grande maioria, tu olha e tu acha que a pessoa está bem, está tudo normal, tudo certo, mas na verdade não, né? A pessoa ela começa a ter sinais, né? Que está enfrentando dificuldade, né? Para seguir a sua vida, para ter ânimo, né? De viver e de adorar o Senhor. Então ela passou por essa dificuldade e aí, devido ao agravamento dessa doença, chegou um certo ponto, né? Que ela começou a ter algumas reações ao ponto de pensar em suicídio, né? Então, nesse momento, me acendeu um sinal muito forte, porque eu vinha, né, de uma crença de matriz africana. Então, a vida inteira, né, eu me criei em casa de religião. Então, eu sempre tive visões desde os 5, 6 anos de idade, que é onde eu tenho consciência. Eu comecei a ver espíritos que hoje, claramente, eu posso dizer que são demônios, né? Manifestações diabólicas, né? Que se manifestavam. Então, naquele momento ali, que ela estava em depressão e que ela teve essas crises, né? Pensando em tirar a própria vida, eu também percebi que aquilo era uma manifestação satânica, porque, de alguma forma, eu não conseguia mais identificar a minha esposa, né? Então, eu conversava com ela e eu via que tinha algo que estava manipulando, que era algo sobrenatural. Então, foi passando o tempo, né? E aí, passou alguns meses depois, né? Dessas manifestações, né? Eu acabei por tendo um sonho, né? Na verdade, foi uma visão de Deus, né? E aí, eu acordei, porque hoje eu entendo, né, que o que o Senhor confiou a mim foi algo, enfim, que eu demorei muito tempo a descobrir, mas era um dom de Deus, né, que é poder ter esse entendimento através de sonhos, visões, né. Então o Espírito Santo de Deus hoje ministrou meu coração e aquilo que tanto me afastou do Senhor foi a mesma coisa também que me aproximou a Ele, né. E hoje eu posso estar aqui vivo contando esse testemunho. Então, o tempo todo, né, eu sempre gosto de ressaltar, se hoje eu estou aqui é porque o Senhor quis, né? Porque eu tive várias vezes em momentos que eu tive como refém, né, do inimigo, trabalhando para ele e fazendo tudo de errado contra o Senhor. E em vários momentos ele tentou tirar a minha vida. Então, hoje eu estar aqui também é uma forma, né, de glorificar o Senhor e de testificar aquilo que Ele fez na minha vida. Então eu sempre gosto de dizer, antes de eu entrar mais a fundo aqui nos sonhos, nas visões, que eu não tenho nada para entregar para vocês.
Eu sei que a maioria veio aqui para ver meu testemunho, mas eu não tenho nada. Eu sou apenas um homem falho, pecador, que errou muito contra o reino de Deus, contra o Senhor, e isso me levou num lugar, né, de sofrimento, automaticamente a minha família também, e hoje eu tenho esse entendimento, né, e peço perdão ao Senhor a tudo aquilo que eu fiz, né, contra o reino, contra mim mesmo, sendo que Ele nos ama, né, o tempo todo está ali, né, amando a nossa vida, né, e nos mostrando o caminho, e a gente está lá com o coração duro, com o coração fechado, não querendo aceitar, né, aquilo que o Senhor tem para nos entregar, né. Então naquele momento ali, dormimos normalmente, umas 2 horas da manhã, eu acordei, e aí eu acordei como se fosse de dia, normal, né, um dia, como se eu tivesse dormido uma noite toda, mas era 2 horas da manhã. Então naquele momento ali que eu acordei, eu comecei a olhar para os lados, estava tudo normal, ela estava dormindo. Então logo depois que eu olhei de novo para ela, para ver se ela estava bem, se estava tudo certo, eu enxerguei um espírito maligno que estava em cima, no forro, no canto do quarto, em cima de costa, olhando para ela. Era um espírito como se fosse um homem, todo de preto, e ele olhava fixamente para ela, porque ele desejava a alma dela. Então eu via que ele estava tão ficcionado nela ali, que ele nem olhava para mim, ele nem percebia a minha presença, porque ele estava ali, enfim, manipulando, né? Tentando manipular a alma dela, né? Então era algo satânico. Só que como eu vinha de uma religião, né, de matriz africana, que nem eu falei, quando a gente se conheceu, eu já frequentava, ela vinha de família cristã, mas enfim, pelo destino, pela vida dela, por alguns momentos ela não se firmou, né, a igreja, a palavra do Senhor. Então ela frequentava, mas não era alguém que tinha entendido a importância de seguir o caminho, né, de a gente estar o tempo todo buscando a santificação, né, na presença do Senhor, ser obediente à palavra e nos afastar do pecado, né. Então ela seguia dessa forma, né, a fé dela, até que chegou um momento, né, então depois dessa visão, como a gente tinha esse acordo que eu jamais usaria algo da religião que eu tinha escolhido para mim, né, para minha vida, contra ao nosso relacionamento, ao nosso filho, algo do tipo. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha como agir naquele momento com a crença que eu tinha, né, sobre aquele espírito maligno lá. Então o que eu fiz? Eu me ajoelhei aos pés da minha cama e eu orei um Pai Nosso. E naquele momento, Aleluia. Fala teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado, Jesus. Naquele momento, né, eu falei para o Senhor, no final da oração do Pai Nosso, eu falei para Ele, né, Senhor, eu não consigo aceitar, Senhor, que aquele espírito maligno tire a vida da minha esposa, leve a vida dela. Eu não aceito que ele, enfim, né, perturbe ela e faça com que ela tire a própria vida. Então, se o Senhor existe, o Senhor é um Pai, cura, liberta ela, Senhor. E se assim acontecer, eu vou entregar minha vida a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, hoje eu estar aqui é um significado de obediência ao Senhor. Aquilo que o Senhor me confiou, né? Que é hoje poder testemunhar para a igreja, né? A misericórdia dele sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Então, naquele momento, né? Eu não sabia, mas eu estava fazendo uma aliança com o Senhor. E o Senhor havia ouvido a minha oração. Então, como diz, né, na palavra do Senhor, até vou pedir que os irmãos abram comigo, por favor, em Mateus 6,6. É uma mensagem bem curta, mas é algo que o Senhor tem revelado, né? Então, em Mateus 6,6, todo mundo abriu? Amém? Mateus 6,6 diz: Mas tu, quando ores,
entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia, glória a Deus. Então, para que não fique só nas minhas palavras, né, eu vou testificar tudo que o Senhor me entregou e o meu testemunho juntamente com a palavra de Deus. E aqui nessa palavra, quando eu li, foi algo muito libertador para mim. E a gente começa a entender, né, a presença de Deus na nossa vida. Por quê? Porque aqui Ele não só nos ouve, né, quando a gente está orando, mas aqui diz na palavra que Ele nos vê. Então, naquele momento, enquanto eu estava lá orando e pedindo, né, misericórdia pela vida da minha esposa, o Senhor, Ele também estava lá me vendo. Então Ele sabia o quanto meu coração estava, enfim, sofrendo, né? E, enfim, triste, sofrendo por aquilo que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, né, Ele correspondeu, né, fazendo uma aliança comigo, que depois Ele veio a se apresentar e, enfim, a se revelar. Então, nesse momento, né, no outro dia seguinte, eu comecei a conversar com ela, porque naquele momento que eu acordei e vi aquele espírito maligno no quarto, né, eu também acabei por sentir tudo aquilo que ela estava sentindo. Por algum motivo, que eu não sei como, né, mas acredito que faça parte da vontade do Senhor. E eu passei a sentir aquela dor no peito que ela tinha, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela vontade de desistir da vida, né, que em alguns momentos a gente acaba por passar. E aí eu entendi tudo aquilo que ela falava e eu não compreendia. Porque eu achava, não dá importância para a doença, é frescura, é besteira. A ignorância, né, e até mesmo a cegueira espiritual faz com que tu te feche, né, para aquilo que aquela outra pessoa está sofrendo, e por tu não ter empatia e amor ao próximo, tu acaba te cegando, né, ao ponto que aquela pessoa está ali angustiada, sofrendo, pensando em tirar a própria vida, né, que não tem como não. Eu entendi realmente o que ela estava passando e sentindo, e naquele momento o Senhor já começou a agir nas nossas vidas, porque no outro dia eu comecei a ligar para todos os psicólogos possíveis em Porto Alegre, que eram os melhores, até que eu consegui falar com o melhor psicólogo de Porto Alegre. Por incrível que pareça, ele estava vindo numa convenção nos Estados Unidos, do qual ele estava estudando. A secretária dele já tinha saído, ele só tinha ido no escritório pegar algumas coisas, e ele atendeu o telefone. Ele ficou quase 1 hora comigo, entendendo o quadro dela, escutando o quadro dela, direcionando, me acalmando, falando o que deveria ser feito. Indicou um outro médico, né? Já que eu, enfim, naquele momento não tinha condições de pagar as custas para ele, mas ele foi... O que ele fez ali, eu sei que foi uma manifestação de Deus já sobre as nossas vidas, né? Porque o direcionamento que ele deu. Então a gente conseguiu, o médico, ela começou a se tratar, a tomar a medicação, e aí aquela doença começou a sumir, né? E automaticamente ela começou a buscar o Senhor, né? Ela começou a sentir a necessidade, porque ela começou a entender, né? Que, enfim, não era através das coisas da carne, né, que ela ia conseguir suprir aquela ansiedade, aquela dor, aquela falta, né, que ela sentia, e ela não sabia onde buscar. Então ela começou a buscar lendo livros, né, através de devocionais diários, lendo a palavra, enfim. E aí foi ao ponto que ela teve um convite para ir numa igreja. E aí ela foi, e lá o Senhor já começou a ministrar o coração dela, né? Começou a curar, a trabalhar nela, né? Então, eu ainda estava em outra crença, né? Então, quando eu me encontrava com ela, quando ela saía do culto, eu olhava, ela estava só em lágrimas, né? Chorando, porque não era o corpo, né? É a alma que está sendo curada, né? Para a honra e glória do Senhor, o Senhor já estava ministrando ao coração dela, já estava libertando ela das trevas, já estava purificando a alma dela e entendendo que Ele era soberano sobre a vida dela, né? Então, passou esse período, né? E aí, na sequência, né? Eu tive um sonho. E aí, esse sonho, né?
Eu estava num monte, nesse monte estava toda a minha família, que hoje ainda estão praticando a religião, né, de matriz africana. E aí, nesse sonho, eu olhava para baixo do monte, estava tudo alagado, destruído, e a gente estava naquele lugar mais alto. E aí, nisso a minha irmã falou, pelo horário que eles falaram, algo vai acontecer daqui a 3 minutos, mais ou menos. Ela não falou o tempo, que eu não recordo. E aí a gente ficou marcando no relógio, quando chegou no horário, ela falou, é agora. E aí passou 2 aviões, largaram uma bomba, e aí veio aquela onda de água devastando tudo, o resto que tinha sobrado ainda, né, sobre a terra. Só que naquele momento o tempo parou, congelou, e eu comecei a me despedir dos meus pais. Eu despedi do meu pai, da minha mãe, agradeci por tudo que eles fizeram por mim, pela educação que eles me deram, por ter me sustentado, me educado, me criado. Me despedi dos meus irmãos, eu tenho mais 5 irmãos. E no final, eu me ajoelhei, peguei um canivete que estava no meu bolso e fiz um sinal da cruz no meu pulso esquerdo e falei a seguinte frase: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Ali o Senhor já estava ministrando na minha alma, conversando comigo no particular, né, no privado, eu digo, né, porque se fosse qualquer outra pessoa falando, talvez eu não ia entender. Até mesmo porque aquilo era uma conversa com a minha alma, que ansiava pelo Senhor e eu não sabia. Então a minha ignorância era tão grande da fé cristã e da palavra de Deus que eu não tinha nem conhecimento do que significava esse versículo, né? essa frase tão importante para nós cristãos quando entregamos a nossa vida ao Senhor e passamos a entrar nas águas, né? Então naquele momento eu perguntei, no outro dia ficou aquele sonho na minha cabeça muito forte, parecia que eu tinha vivido aquilo, eu sentia cada detalhe, cada momento. E aí eu perguntei para minha esposa, ela falou, explicou o que significava, né? Só que eu não entendia, ainda a cegueira espiritual era muito grande, né? E hoje eu consigo ter essa dimensão e entender o que o Senhor estava fazendo. Porque naquele momento eu tive as visões, eu vou ter ainda mais outros sonhos que vão revelar, né? Mas naquele momento eu ainda não tinha revelado a minha esposa esse sonho em particular. Então eu só perguntei para ela sobre a frase e fiquei, né, pensando e pensativo. Então na minha cabeça eu pensava, eu vou morrer, porque eu já tinha tido várias visões de pessoas próximas que vieram a falecer na sequência de algumas visões que eu tive. Então naquele momento eu pensei, eu vou morrer, tá chegando a hora da minha morte, né? E na verdade estava, né? Só que eu não sabia que era a morte, né? Que era a morte para o velho homem, né? Para as velhas práticas, para as velhas crenças. Então o Senhor ali estava me mostrando que sim, eu morreria para tudo aquilo que me prendia no passado, para minha família que ainda estava crendo, né, em algo maligno. Então naquele momento o Senhor estava já ministrando a minha alma, né? Então eu vou convidar os irmãos para abrir, por favor, agora em Atos 9, 15, por favor. Amém, Senhor, aleluia, Senhor. Atos 9, 15. Amém? Todos acharam? Então em Atos 9, 15 diz assim: Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Amém. Aleluia, Senhor. Então hoje, né, até peço desculpa a minha
dicção, é que eu tô ruim da sinusite, então Glória a Deus, aleluia. tô meio surdo, Então, nesse momento que não tem como eu não olhar para a palavra de Deus e ver, claro que jamais comparando, né, aquilo que Paulo, né, foi perante ao Senhor, né, mas ao mesmo tempo não tem como não comparar, né, aquilo que Paulo sofreu, que era porque Paulo ele seguia uma convicção e ele ia contra a vontade de Deus, né, então ele estava perseguindo, né, os cristãos naquele momento, né, e o Senhor teve que agir na vida dele para que ele entendesse quem é o Senhor, que ele é soberano sobre nós, né? Que somente ele tem o poder, né, sobre as nossas vidas, né? Então, assim como Paulo, né, que eu creio, né, conforme a própria palavra, ele passou por uma cegueira física, mas na verdade foi para revelar a ele aquilo que era a cegueira espiritual dele, porque ele estava tendo crenças, né, que estavam levando ele a ir contra a vontade de Deus, né? Assim como eu também, né? Que por muito tempo da minha vida, né? Eu passei 25 anos dentro de uma casa de religião. Então, é um tempo muito grande, né? Eu estou hoje com 37, então eu entrei com 10 anos, eu comecei a praticar a religião. Então, desde o meu nascimento até os meus 10 anos eu frequentava. 10 anos eu entrei e comecei a praticar. Cheguei nos níveis maiores que eu poderia chegar. Então, hoje, para quem não conhece a religião, tem o Pai de Santo, que é o mais conhecido. Eu era pronto já dentro da religião. Então, tudo que tu possa imaginar de errado ou a favor das trevas, eu fiz no sentido, no engano, né? E pela cegueira espiritual que eu tinha, né? Então, búzio, carta, tudo que tu possa imaginar. Hoje eu tenho a compreensão e a vergonha, mas eu tenho que testemunhar, né? Porque Satanás falava através daquelas revelações, né? E na verdade o que ele queria, né, era tomar para ele um dom de Deus que Deus tinha me dado. Então ele quer o tempo todo, né, se colocar numa posição de usar aquilo que Deus dá a nós a favor dele, né? E aí ele conta um monte de mentira, né? Porque eu comecei lá, que nem eu digo para as pessoas que ainda estão presas numa religião como essa, né? Ah, mas tá de roupa branca, tá acendendo uma vela branca, tu começa assim, né? E chega no final, tu tá participando de sacrifícios, que não é pouco, é muito sacrifício. Tu tá tão dominado ao ponto de começa a fazer automático. Então, tudo que vocês possam imaginar, porque hoje eu entendo, né, sobre o dom de Deus, mas esse dom que Deus me deu, eu enxergo, eu vejo, né, manifestações, então sonhos, visões, enfim, tudo isso eu tenho. E lá eu acabava por ter, né, e acabava usando aquele dom que Deus tinha me dado em favor das trevas. Então, por isso, hoje não tem como eu não vir aqui testificar o quão glorioso é o Senhor que me libertou, que me curou, que me trouxe a esse lugar hoje para testificar que Ele é soberano sobre nós, né? Que somente o Espírito Santo de Deus pode nos libertar, porque eu creio, né, que o meu processo de conversão foi uma libertação, porque foi ministrado a minha alma, foi de algo sobrenatural, porque foi algo no secreto, né, através daquele mesmo dom que Deus me deu. Assim Ele usou para conversar comigo, com a minha alma e se revelar. Então, por isso que eu digo, né, não brinque, a gente só tem essa vida para encontrar o Senhor, só temos essa vida para nos santificar. Não brinquem, porque se vocês vissem um demônio da forma que eu já vi alguns, vocês jamais abririam brecha na vida de vocês. Então, assim, busquem, né, em oração, em jejum, na palavra de Deus a se fortalecer. Peçam para que o Espírito Santo de Deus dê força a vocês, para que vocês venham ser libertos, né, das vontades da carne. Então, nesse meu processo de conversão também eu consegui me libertar da bebida. Eu bebia, né, bebia constantemente. Eu gostava de bebidas destiladas, que são bebidas geralmente fortes, que quem toma vicia ao ponto de ter uma dificuldade muito grande de se libertar. Então, para a honra e glória do Senhor, eu me libertei.
Senhor me libertou, né? Então eu também fumava, fumava charuto, enfim, tudo que tu possa imaginar. Então também me libertei desde a minha conversão, eu nunca mais cheguei perto. Então eu sou muito grato a Deus, né, pela misericórdia que Ele teve sobre a minha vida e da forma que Ele ministrou a mim, né, e agiu me libertando de todas essas vontades, né, que são vontades da carne, né, que a gente entende que são vontades que a gente busca que não vão nos levar a lugar nenhum, né, vão só nos afastar da presença de Deus. Então, deixa eu tomar uma aguinha. Glória a Deus. Aleluia. Então seguiu a nossa vida, minha esposa continuou, né, buscando a Deus, e o Senhor novamente, passado um tempo, eu tive uma nova visão do Senhor, que o Senhor mais uma vez me mostrou, e de novo eu me encontrava junto com a minha família, encontrava com meu tio, com meu irmão, visitando a casa de um parente, uma tia minha, e quando a gente chegava naquela casa não tinha nada mais dentro daquela casa estava vazia. E aí, naquele momento que a gente estava dentro da casa, teve um barulho muito forte. Muito forte. Algo... não tem nem como explicar. Então, quem estava na rua, dentro das casas, ouviu. Então, a gente saiu para a rua e o meu irmão falou, acho que foi um acidente. Um caminhão bateu, algo muito forte bateu. O meu tio falou, não, isso pode ser um temporal, isso é um relâmpago, algo assim. E eu cheguei por último e falei, não, vocês não estão entendendo. Esse é o fim do mundo, é o fim dos tempos. E aí quando eu falo isso para eles, eu aponto para o céu e o céu começa a se abrir. Então, naquele momento, o Senhor mais uma vez ministrava a minha alma, o meu coração, revelando algo que poucos na Bíblia, ou talvez no mundo, possam dizer, que eu pude ver o céu. Então hoje aqui, também quero testificar para vocês que o céu é real, o céu existe. Quando eu vi aquele lugar, hoje, por mais que eu ame a todos que eu amo, a minha família, a minha esposa, meu filho, naquele momento, quando eu enxerguei o céu, a minha alma clamava pela presença do Senhor. Então eu não tinha palavras, eu só sentia, a minha alma pertencia àquele lugar. Então a gente não somos seres humanos tendo experiências espirituais, a gente somos seres espirituais tendo experiências humanas. Então naquele momento a minha alma clamava para aquele lugar, eu não queria voltar para cá. Era um lugar lindo, maravilhoso, uma glória, que não tinha nada, não tinha uma música, não tinha nada, eu simplesmente conseguia ver o raio vindo e a luz do Senhor vindo daquele lugar. E a minha alma só queria ir para aquele lugar. Então hoje eu testifico a vocês, o céu é real. Assim como João viu a cidade santa, né? João teve esse privilégio, o Senhor revelou a ele. O Senhor também revelou a Isaías, né? A sala do trono, né? E hoje eu posso dizer, com muito amor, né? E respeito ao Senhor, e testificar que o Senhor também me usou e foi muito generoso comigo, me mostrando, né, algo que não tem como eu me afastar da palavra do Senhor, tendo aquela experiência ali, que é saber que o céu existe, né? Às vezes tem pessoas que talvez estão na caminhada, na fé, e em algum momento ficam se questionando, né? Como que é o céu existe, não existe? Olha, eu digo a vocês que é algo maravilhoso. Que o dia que a alma de vocês, que Deus revele isso, que o Espírito Santo revele a vocês, o dia que vocês somente olharem para lá, a alma de vocês vai clamar pela presença de Deus, assim como a minha clama pelo Senhor. Então, revelado, né, mais um sonho do Senhor na minha vida, de novo, né? Eu tive um conflito absurdo, né, interno, né, porque era algo que eu não contei para ninguém, não revelei para ninguém. Eu simplesmente fiquei pensando, né, e de novo, mais uma vez, né, por falta do conhecimento da palavra, eu achava, vou morrer. O céu está sendo me revelado, mas dessa vez era algo sobrenatural, porque a minha alma sentia algo que eu nunca tinha sentido. Então, porque confronta, né?
o nosso amor pelo nosso filho, pela nossa esposa, pela nossa família, nossos pais, né? E aí eu não conseguia compreender aquilo que estava acontecendo comigo, né? Por que estava me sendo revelado aquilo, né? Daquela forma, naquela intensidade, né? Então, seguiu, né? Seguimos, ela seguiu buscando a Deus. E aí, ela já estava firme na fé nesse momento, indo todos os cultos que era possível ela ia, né? Adorar a Deus, glorificar o Senhor. E aí, nesse momento, né? Eu venho e tenho o terceiro sonho, né? E aí, nesse terceiro sonho, né? Até antes de eu entrar nele, eu quero que vocês abram, por favor, em Apocalipse, né? 21:1, por favor. Apocalipse 21:1. Amém? Então, em Apocalipse 21, diz assim: um novo céu e uma nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Amém? Aleluia. Então, para que não fique só nas minhas palavras, o Senhor ministrou meu coração que eu trouxesse, né, essa passagem, né, onde ele vê a cidade santa, né, algo que eu já tinha testificado aqui. Então, é tão lindo ver o amor e o cuidado do Senhor conosco, né. Por algum motivo, né, ele ministrou isso a mim e hoje eu posso estar aqui glorificando e honrando o nome dele, né, e podendo servir, né, no altar para testificar e testemunhar cada um que aqui está presente, né. Que o Senhor, ele nos cura, ele nos liberta, mas ele também nos revela, né, a vontade dele sobre as nossas vidas, né. Revela a palavra dele, revela o céu, né, como ele revelou. Então, o Senhor aqui também revelou, né, a cidade santa, né. Então, para que não fique só nas minhas palavras, eu trouxe essa passagem. Então, foi passando o tempo e aí eu tive o terceiro sonho. O terceiro sonho foi o mais forte, porque hoje eu estou aqui testificando aquilo que o Senhor quis para mim, aquilo que o Senhor me deu, né, para que eu viesse a cumprir com a vontade dele, para o reino dele. Como eu disse, né, eu não sabia, mas naquele momento o Senhor estava fazendo uma aliança comigo, ou melhor, eu estava fazendo com ele, né. E nesse terceiro sonho, ele começa, eu enxergando o meu corpo físico no altar de uma igreja. E nesse altar a igreja estava cheia, as pessoas eram tocadas pela presença de Deus, o Santo Espírito de Deus andava sobre as pessoas, todas chorando e adorando o Senhor. E naquele momento, né, eu comecei a ter um diálogo e eu perguntei: como eu estou pregando a palavra de Deus se eu não conheço ela? E aí o Senhor começou a falar comigo, né? Ele falou: porque o conhecimento não provém de ti, o conhecimento vem de mim. Eu estou falando através da tua boca. Então o Senhor naquele momento me revelou a vontade dele, né? Para com a minha vida, né? Que era subir no altar e pregar e testemunhar e trazer a mensagem dele, né? Então eu comecei a questionar como que eu conhecia tanto a palavra de Deus, como que eu poderia pregar se eu não tinha conhecimento, né? E aí ele revelou falando a mim essas palavras. E aí, numa fração de segundos, como se fosse um sono profundo, ele me tirou daquele ambiente e ele me mostrou toda a minha vida, desde a minha infância, todos os lugares que eu passei, vezes que eu sofri alguns acidentes, que eu poderia ter morrido, algumas vezes que uma arma foi apontada para mim e aquela arma não foi disparada. Então o Senhor começou a falar para mim
que eu achava que eram os santos, né? Mas na verdade era ele. Ele falou isso pra mim. Eu achava que era eles que tinham me libertado, me livrado, e ele falou, sempre fui eu. Então significa que o Senhor, Ele nos vê o tempo todo. E é Ele que nos liberta, é Ele que nos livra de todo mal. Então quando nós podemos testificar e glorificar o nome dEle, nós entendemos que o Senhor é soberano, né? Se o ar que respiramos hoje, nós temos que entender que provém dEle. A água que nós ganhamos a beber para matar a nossa sede provém dEle. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos, né? Porque Deus ministra, né? Dizendo que Ele, né? A água que matará a nossa sede, né? Da qual a gente não vai precisar voltar lá para beber, né? Então a palavra de Deus, ela nos preenche, né? Ela nos conforta, ela nos direciona, nos liberta, né? Ela nos cura. Então, naquele momento, o Senhor me revelou. E olha, não foi poucas vezes que eu tive perante a morte. A morte teve muitas vezes à minha frente e eu estava tão mergulhado no pecado ou servindo às trevas que eu não percebia. Eu tive muitas e muitas vezes, e a maioria das vezes coisas bobas. Uma briga no trânsito, uma vez que eu briguei com um vizinho na minha adolescência. Então todas essas vezes foram algo sobrenatural, que eu não percebia o Senhor. Porque o Senhor diz, né, Ele está lá à porta, né, batendo para entrar. E a gente está com o nosso coração tão duro que a gente não abre, né? A gente não tem aquele entendimento de dizer, Senhor, me liberta, me cura. Senhor, me guia, me direciona, me ensina a ser uma pessoa melhor, me ensina a louvar o Teu nome, me ensina, Senhor, a Te buscar de todo o meu coração, assim como o salmista, né, que busca o Senhor e entende que não pode pecar contra Ele, porque a palavra do Senhor, né, ela é soberana, né, então que não venhamos a cometer pecados, né. Então, naquele momento, o Senhor me mostrou, né, e ali eu entendi, né, que por muito tempo, né, a cegueira espiritual e as minhas escolhas estavam me levando à morte. Então a morte andou comigo muito tempo, a morte esteve dentro da minha casa, a morte me perseguiu em todos os lugares. Mas o Senhor é a vida, né? O Senhor e a palavra dEle é a vida, né? Então Ele nos liberta. A morte não tem poder sobre as nossas vidas, somente o Senhor Jesus tem o poder sobre nós, né? Então o Senhor, Ele acaba por nos revelar, né, que por mais que a morte nos cerque, é Ele que decide, né, quando e como nós vamos servir a Ele, como nós vamos ser libertos, né, e buscar a presença do Senhor, né? Então, para a honra e glória do Senhor, mais uma vez, né, estou testificando e testemunhando aquilo que o Senhor fez comigo, a transformação que Ele fez na minha vida, né? Porque não é somente o Senhor revelar, porque através da palavra e das Escrituras, Ele nos revela como devemos nos conduzir, como devemos buscar Ele, a confessar os nossos pecados, a fugir, né, das trevas, né? Então, não dá brecha, né, para o inimigo, para que ele entre na nossa vida, né? Então o Senhor, Ele nos conduz, mas o Senhor também nos chama, né, para que sejamos obedientes à palavra dEle, que sejamos pessoas, né, que não só entendemos que o Senhor está conosco, mas que devemos anunciar a volta dEle, né? E olha, eu vou te dizer que o Senhor tem me revelado que a igreja dele já está sendo separada. Então, se você não entende que no piscar de olhos tudo vai mudar, que no piscar de olhos o Senhor estará aqui, e que no piscar de olhos, quando os sinais começarem a acontecer, não vai ter mais tempo de tu correr. Então, se você precisa hoje se reconciliar com Deus, peça perdão por todos os teus pecados ao Senhor, entregue o teu coração em adoração a Ele, glorifique o nome dEle, entenda que Ele é soberano sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Se tudo que fazemos, façamos para a honra e glória do Senhor, que venhamos a testificar
o tempo todo e em todos os lugares a presença do Senhor na nossa vida e passamos a entender que uma vida de santidade é uma vida da presença do Senhor, porque é até a volta dele ou até o Senhor nos chamar, né? Então, talvez hoje seja o último culto de alguns, talvez possa ser o último culto meu, a gente não sabe. O Senhor, Ele ministra a gente o tempo todo, né? O Senhor nos discipula para que venhamos estar em santidade, em busca, né? Então, esteja em paz com o Senhor. Entenda que o Senhor, né, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, busque o Senhor o tempo todo, em todos os lugares. Acorde, ore ao Senhor, entregue seu dia a Ele, entregue seu trabalho a Ele. Ao longo do dia, glorifique o Senhor. Testifique aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? Que o Senhor, Ele pode te libertar, que Ele pode te curar, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Senhor é soberano. Agora, se Ele não fizer, se Ele não curar, Ele continua sendo o Senhor. Porque eu passei 25 anos, né? E eu preciso testificar isso. Não era o Senhor que estava faltando somente na minha vida, né? Era eu entender que o Senhor estava já ali e eu abri o meu coração para Ele. Dependia do movimento meu, né? De uma obediência, né? De uma compreensão da qual eu não tinha, porque várias vezes na minha vida foi me pregada a palavra, várias vezes. Aleluia. E muitas delas, né? As pessoas me pregavam a palavra e falavam para mim: tu vai ser muito usado pelo Senhor, o Senhor tem um plano na tua vida. E eu ria, debochava, e hoje estou aqui testificando no altar a glória do Senhor, o poder dele. Então o Senhor, Ele é muito bom, né? Porque Ele é misericordioso conosco, né? Ele nos permite várias e várias vezes, né, que possamos ouvir a palavra dele, para que a gente possa ser liberto e curado, né, para a honra e glória dele. Então, nesse momento, né, eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda não tinha revelado isso sobre minha esposa. Eu continuava, né, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo, mas aqueles sonhos, aquelas revelações, eu sabia que era algo sobrenatural. Eu já tinha tido várias visões, vários sonhos ao longo da minha vida, várias manifestações, tudo que tu possa imaginar aos olhos de um ser humano que possam ver de manifestação das trevas, eu vi. Então, quando eu ministro aqui, eu ministro para que vocês saibam que as trevas, ela é real. Satanás, ele existe, ele se manifesta, ele manipula. Então, assim, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com a sua vida. Entenda que as trevas, né, como diz no próprio Evangelho, diz, né, o mundo jaz do maligno. Então não brinque. Aqui você é alguém que carrega algo muito importante para Deus, que é a presença do Santo Espírito dele que habita em nós. Mas nós temos que entender, né, que isso é nos cobrado, né, a obediência ao Senhor. É nos cobrado, né, a sabedoria de conduzir, né, a nossa vida de acordo com a vontade dele e não com a vontade da carne, né? Porque a gente tem essa luta, né? Mas também precisamos entender que a palavra do Senhor diz que a nossa principal luta é contra a potestade, contra o principado. Então, por isso que eu digo e testifico, né? Não brinque, porque se vocês vissem uma vez da forma que eu vi e alguns demônios se manifestarem, eu vi demônios se levantarem do chão, caminhando, abrindo porta, bebendo bebida com a bebida lacrada. Eu vi demônios se manifestando porque eu tocava, né? Então até há poucos dias eu testifiquei isso para minha esposa. Eu participava uma vez de um rito e uma pessoa que era homossexual que estava lá participando do rito, num certo momento o demônio que habitava nele disse que aquela seria a última noite dele naquele lugar. E no outro dia de manhã cedo a gente descobriu que ele tinha tirado a própria vida, tinha se enforcado, tirado a própria vida. E quando eu fui lá para testificar se aquilo era real, porque já fazia horas a perícia não tirava o corpo, os peritos viram que
e não tinha como ser explicado, que a altura que ele se enforcou, não tinha como ele ter se enforcado e degolado o próprio corpo. Então, aquilo me assustou muito naquela época, mas a cegueira espiritual é tão grande que tu acha, ok, é normal, porque eu via a morte andava, né, comigo, e a minha cegueira espiritual não conseguia entender, né, os planos das trevas, né. Então, naquele momento, né, eu fiquei muito assustado, porque eu fiquei pensando naquilo que tinha sido dito por aquele demônio, dizendo que era a última noite, né, daquela pessoa. Então aquele espírito maligno levou aquela pessoa para as trevas, né, e cometeu algo horrendo para aquela família, horrível, né. Então quem testificou aquilo ficou muito impactado, porque nem os peritos conseguiam entender como que ele subiu na altura que ele subiu, e como que depois de degolado, já que a pessoa desmaia e acaba perdendo a consciência, depois de enforcado, acaba perdendo a consciência, como que ele degolou o próprio pescoço. E na verdade eu sabia que era algo maligno, né? Só que ainda assim a minha cegueira, a falta de Deus, a gente acaba por não entender, né? Não ter total entendimento da palavra, né? E saber que as trevas, ela tá lá atuando o tempo todo, né? Porque naquele momento eu estava seguindo algo e eu não sabia, né, que aquele algo poderia me levar à morte, que aquele algo, né, assim como eu fazia vários ritos e várias oferendas, né, eu não sabia que talvez a maior oferenda, e o Senhor me revelou isso depois, era a minha alma, né? Então o Satanás, ele tá o tempo todo, né, tentando te colocar em armadilhas, em lugares, né, para que tu venha cair em pecado, que tu venha falhar. Ah, mas é só um cigarro, mas tu está afastando a presença de Deus, porque tu está matando a tua carne, né, que é o templo do Espírito Santo. Mas é só uma bebida, mas aquela bebida, né, está te afastando a presença de Deus, e tu está sendo utilizado como portal. Cada gesto e cada coisa, ela é usado dentro de um rito de magia como portal. E isso tu vai dando liberdade, autonomia para que as trevas atuem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Então entenda, muitas vezes não vai ser só uma oferenda, muitas vezes vai ser uma palavra maldita por um vizinho que deseja o mal para ti, e tu permitiu que o mal entrasse no teu coração, e assim tu vai endurecendo teu coração, vai te afastando de Deus. Às vezes é um presente que é te dado, e tu acha, não, mas é só um presente, é um amigo. Consagre a Deus tudo aquilo que entra na tua casa. Não use algo sem consagrar a Deus, porque aquele algo pode esconder algo maligno, pode esconder o desejo da tua morte, da enfermidade, da tua vida, da tua casa. Então, não aceite coisas sem consagrar a Deus. E entenda que a palavra do Senhor é a única que pode nos libertar, nos curar, nos afastar de todo o mal. Porque como a palavra diz, né, uma vez que nós aceitamos o Senhor e o Espírito Santo passa a fazer morada nos nossos corações, nós passamos a ser luz em meio às trevas, né? Que venhamos a ser o sal dessa terra, né? Para que a gente possa não só nos libertar, mas que possamos levar o Evangelho e testificar para libertar outras pessoas, né? Porque todos que estão hoje no mundo, eles não sabem ainda, mas a alma deles que busca pelas coisas terrenas, as coisas da carne, estão clamando, né, implorando a presença de Deus. Então acabam por buscar em festa, em relacionamentos, em objetos, em riquezas, as coisas do mundo, e se afastando da presença de Deus. Então eu vou pedir, por favor, que os irmãos abram comigo agora em João 9:1, por favor.
Acharam? Amém? Amém. Amém? A cura de um homem cego de nascença. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, e este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifeste as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tenho dito isso. Cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou e voltou vendo. Amém. Aleluia. Então entenda, né? Aqui eu quis trazer mais uma vez a palavra de Deus, porque foi isso que Deus ministrou no meu coração. Mais uma vez Deus está usando a visão, né? Nessa vez de um cego, né? No meu caso eu era pecador, meus pais também tinham pecado. Então, e no caso do cego, não, né? Ele não havia pecado, né? Meus pais, mas ainda assim o Senhor quis fazer dessa forma para que o nome dele fosse glorificado, que a vontade do Pai fosse feita através da vida daquele homem. Então hoje eu estou aqui testificando e testemunhando, né? Aquilo que o Senhor quis para minha vida, né? Então que venhamos, né? A adorar e a buscar Ele e entender que o Senhor, assim como Ele tinha um plano para esse cego, né? O Senhor tinha um plano também para o batuqueiro, para o feiticeiro. E esse plano, o plano do Senhor é perfeito, né? Ele é agradável, né? Então o Senhor ele é muito misericordioso sobre as nossas vidas, né? Me libertou, me curou. E hoje eu estou aqui servindo e honrando o Senhor com a minha vida. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa adoramos e louvamos ao Senhor. E entenda, né, que a nossa fé ela é feita de momentos, né, mas que nenhum momento depois que tu conheceu a palavra de Deus te afaste dela. Porque no momento que tu te afastar, as trevas vão estar ali, como diz a própria palavra, né, Satanás vai estar todo ao redor, esperando uma falha, um pecado teu para te acusar, para entrar na tua vida, na tua casa, destruir o teu casamento, destruir a tua casa, a vida do teu filho. Então entenda, né, que uma vez que tu conheceu a palavra de Deus, porque até eu conhecer a palavra de Deus eu era cego espiritualmente. Então a palavra tinha sido ministrada, mas meu coração não tinha sido aberto ainda. O Senhor já havia falado algumas vezes comigo, mas o Senhor ele é bom, né, o tempo todo, né? E assim como para o cego ele tinha esse plano, para mim ele tinha um plano. Então creia que o Senhor, se você está aqui hoje ouvindo esse testemunho, está aqui podendo glorificar o Senhor, saiba que o Senhor te ama, que o Senhor tem um plano para a tua vida, o Senhor ele quer te usar. Se o Senhor te chamou para algum ministério, se o Senhor deu algum dom a ti, use com sabedoria, busque entendimento ao Senhor e passe a entregar a tua vida todos os dias a Ele. Todos os dias eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, para que o Senhor entenda, né, que eu sou hoje, né, não sou mais aquele homem, né, que vivia no pecado, mas sim alguém que busca a santidade, né. A gente ainda está muito longe de ser santo, nunca chegaremos a esse nível, mas a gente pode buscar a santidade, né, através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, que é a única forma, né. Eu sei porque eu luto todos os dias, não é fácil. As trevas nesse momento devem estar gritando porque ela me odeia, né, porque eu estou com alvo, né, porque eu venho aqui e acabo revelando a agenda de Satanás sobre a vida da maioria das pessoas, né, que estão no pecado, no erro. Então, hoje, né, eu entendo que se eu me afastar 1 milímetro, né, por isso que diz, né, que a porta é estreita, né,
Não é fácil me afastar 1 milímetro, eu vou estar abrindo brecha, né, para as trevas entrar novamente na minha vida e me conduzir a um lugar de morte. Mas o Senhor, Ele tem a vida, né? Ele tem a palavra de vida eterna, né? Somente o Senhor pode nos curar e nos libertar, né? Então, eu quero mais uma vez, né, glorificar o Senhor, entender, que vocês entendam que eu não trouxe nada, que tudo que eu trouxe foi o Senhor que ministrou a mim. Eu busquei muito, jejuei muito, o Senhor ministrou dessa forma que eu viesse testemunhando e usando a própria palavra para testificar aquilo que Ele fez na minha vida, né? E se você essa noite, né, orou a Deus e pediu uma confirmação se Deus existe, levanta a tua mão, volte a entregar a tua vida ao Senhor, volte a aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador. Entenda que somente Ele pode te curar, né? Que somente Ele pode te libertar. Que a gente é falho, a gente é pecador, a gente é fraco, né? Às vezes a gente se entrega, né, para as vontades da carne, mas o Senhor, Ele pode, né? E Ele nos é o tempo todo misericordioso sobre as nossas vidas, né? Então, se hoje você precisa se reconciliar com Deus, entregue a sua vida novamente a Ele, volte a fazer uma aliança com Ele, porque somente Ele pode te libertar e te curar. Em nome de Jesus, né, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que possamos sair daqui com a nossa fé renovada, sabendo que o Senhor, Ele não só nos ouve quando nós oramos, mas que Ele nos vê. Lembre disso, que o Senhor nos vê. Então, quando tu entrar no teu quarto, fechar a tua porta, por mais difícil que seja de tu confessar ao Senhor a dor que tu esteja sentindo, ou algo que tu esteja cometendo de pecado que está indo contra a vontade do Senhor, entenda que o Senhor está ali nos vendo. E eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o teu coração e vai te libertar daquele mal. Eu peço que a missionária, por favor, ore aqui pela igreja. Obrigado a todos que escutaram a palavra do Senhor, o testemunho. Que o Senhor seja glorificado, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Esse testemunho que veio testificar tudo que o Senhor faz sobre nossas vidas. Amém? Vamos fazer o tudo que aconteceu na vida do irmão, vocês viram que ele, né, confirmou na palavra, que é a coisa mais linda, né? É nós falar o que Deus fez e confirmar que ali está escrito. E o tempo todo Deus, né, observando a Ele, né? Vocês viram, essas pessoas acham que não, mas o tempo todo o Senhor está nos observando. E o irmão não estava aqui ontem, né? Com certeza estava lá no ministério dele. E eu estava ali olhando para a irmã Regiane, toda hora eu dava uma olhadinha para a irmã Regiane, né? Quem estava aqui viu que o que foi pregado ontem, ele falou aqui também, né? Na palavra, nós falamos ontem sobre a armadura de Deus, ele falou. Falamos ontem que isso aqui não é brinquedo, né, irmãos? É coisa muito séria. Falamos sobre, né, esse mal aí, ó, que as pessoas às vezes acham, isso é só conversa. Não. Esse poder das trevas, é só um incenso. É só um incenso. É só, às vezes vem para a presença do Senhor, continua benzendo. Eu aprendi a benzer desde que eu continuo e é servo do Senhor e está fazendo aquilo que é a vontade de Satanás, né, irmãos? Então, assim, ó, temos que ter esse cuidado, tá, irmãos? De renunciar, de estar nesse caminho estreito, vigiar. Falamos ontem também sobre orar, vigiar, buscar na palavra. E vocês viram aqui, né? E ouviram que ele falou do que ele viu. Eu ainda falei com vocês, né? Nosso estudo bíblico, nós estamos falando sobre cegueira espiritual. Muitos estão na casa do Senhor e estão cegos espiritualmente. E o Senhor, Ele quer, irmãos, tirar as escamas, Ele quer nos dar visão de águia e mostrar esse mundo aí. E nós não devemos temer, porque o Senhor, Ele é conosco. Mas nós temos que querer e entender que não lutamos contra carne e sangue. Né? Ele deixou claro aqui, é contra a potestade do mal. E, irmãos, até o fim, até que Jesus venha. E na vigília também que nós tivemos, foi falando sobre isso. Parem de brincar. Parem de brincar. O Senhor nos observa, irmãos. Ele é aquele que esquadrinha mente e coração. Então, parem de brincar com as coisas de Deus. O pastor lá, que é de Paraná, nem sei de onde, falou muito sobre isso, né? A Rô estava lá comigo, a irmã Regiane, o Pedro ouviram. E isso é muito sério, irmãos. Né? Nós nos santificamos.
Santo é o Senhor, nos santificamos, a honra, a glória dele. Mas nós temos que querer estar nesse caminho estreito, renunciando. Não, incenso não pode, isso desagrada. Não, porque ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é só para ele. Então nós temos que ter esse cuidado. Testemunho lindo. Muito, né? Tudo que o irmão falou aqui, mas teve uma parte ali que o irmão falou sobre uma arma. Isso também já aconteceu comigo, irmão. E olha, quando ele falou assim, o Senhor estava, né, me vendo. E eu lembrei ali, olha, eu longe do Senhor, nem sabia de nada. E aquela arma ali, na hora, não saiu, né? Eu grávida do Vitor. E agora eu lembrei disso ali, o Senhor me trouxe na mente. Então lá, né, o Senhor também já cuidava de mim e cuida de cada um de vocês. Tá, irmãos? O tempo é hoje, não é amanhã. Mas amanhã vai mudar, amanhã. É hoje, irmãos, o tempo. Nós vamos estar orando agora. O Pedro vai colocar ali o louvor, tá? E vocês fiquem à vontade. Vocês são livres, estão na casa do Senhor. Os que quiserem passar aqui na frente, venham aqui na frente. Se alguém quer reconciliar com o Senhor, né, nesta noite, reconcilie com o Senhor. Olha, eu tenho vergonha de ir na frente. O Senhor está te vendo. Coloca a mão no teu coração, reconcilia com o Senhor. Né? Depois a gente conversa, mas reconcilia com o Senhor. Olha, eu quebrei a aliança, eu quero renovar a aliança. Eu quero hoje fazer uma aliança com o Senhor. Não é conosco aqui, irmãos. É com Deus, com Todo-Poderoso. Então não esperem para amanhã. Não esperem para segunda-feira que vem. Não esperem para, primeiro vai ter que acontecer isso. É hoje, irmãos. O irmão deixou claro aqui, ó. Jesus está às portas, está voltando. Mas ele pode voltar para alguém aqui. E nós não soubemos de nada. Então a nossa vida tem que estar no altar do Senhor. A nossa vida tem que ser dele, para ele, todas as coisas para ele. E falar com ele nesta noite. Para nós sairmos daqui todos em paz. Com a certeza que foi a melhor decisão que nós fizemos.